A monarquia vigorou em Roma até 509 a.C., quando o rei, buscando ampliar ainda mais os seus poderes, tentou enfraquecer o Senado e foi deposto por um grupo de patrícios. Com o rei deposto, o Senado assumiu o governo, derrubando a monarquia e implantando a república, que significa uma palavra que vem do latim, que vem da expressão res publica, que significa coisa pública, ou seja, refere-se a algo que é do povo. Com a instituição da República, os romanos decidiram então não deixar o poder nas mãos de uma só pessoa. Assim, não havia só um governante, mas dois, os cônsules. Esses tinham um mandato de 1 ano e eram controlados por outras instituições que foram criadas para organizar a governabilidade: o Senado, a Assembleia do Povo e a magistratura. Entre os principais cargos da República Romana estavam os cônsules, que eram dois, presidiam o Senado, executavam as leis e comandavam o exército, e eram, como eu já expliquei. Tínhamos os pretores, que eram responsáveis pela aplicação da justiça. Inicialmente havia um só pretor, mas com o tempo passaram a ser 10 ao todo. Tínhamos também os questores, que cuidavam da arrecadação dos impostos e das despesas públicas, eram um total de 10 e depois passaram a ser 20. Tínhamos os censores, que contavam e classificavam as pessoas conforme a posse e organizavam a lista dos senadores. Eleitos a cada 5 anos, para um mandato de 18 meses, eram somente 2 os censores. E tínhamos também os edis, que eram os encarregados das questões urbanas, como policiamento, abastecimento, conservação das ruas e organização de espetáculos. No início, eram somente 2 edis, com o tempo passaram a ser 4. Além dos magistrados permanentes, havia a possibilidade da escolha pelo Senado de um magistrado extraordinário por um período máximo de 6 meses, quando houvesse ameaça externa. Esse era o ditador. As mudanças ocorridas com a implantação da República foram essencialmente políticas, uma vez que a questão só se manteve praticamente a mesma da época da monarquia, com a grande desigualdade e exclusão social. Em razão disso, o período republicano foi quase todo marcado por conflitos entre o grupo dos que tinham todos os direitos, os patrícios, e o grupo dos sem direitos ou com poucos direitos e que lutavam para ampliá-los, no caso, plebeus. A partir da implantação da República, a cidade de Roma se desenvolveu, começou a dominar os povos da região e, com isso, muitos plebeus se enriqueceram com as atividades agrícolas e comerciais e começaram a questionar o fato de terem menos direitos do que os patrícios. Também os plebeus pobres, muitas vezes sem terra, continuavam excluídos e começaram a exigir leis que os protegessem contra a exploração e o abuso por parte dos grandes proprietários. No século V a.C., esses plebeus ameaçaram se separar dos patrícios e fundar uma cidade só para eles. Diante dessa ameaça, os patrícios acabaram aceitando algumas reivindicações, como a criação do cargo de tribuno da plebe, com 2 tribunos ou representantes eleitos pela Assembleia da Plebe, que tinham o poder de veto, ou seja, proibição, impedimento, sobre as decisões dos magistrados. Além disso, os plebeus conquistaram o direito de fazer reuniões políticas, os concílios ou comícios da plebe, e de adotar resoluções quanto aos rumos da cidade. Essas resoluções, chamadas de plebiscitos, teriam força de lei após a aprovação do Senado. No início do século II a.C., foi aprovada a lei que desobrigava os plebiscitos de serem aprovados pelo Senado, o que ampliou em muito o poder dos plebeus. Até o final da República, os plebeus conseguiram ampliar seus direitos como cidadãos com a aprovação de algumas medidas como
o cargo de tribuno da plebe, que já explicamos, a leis das 12 tábuas, que eram as leis romanas que passaram a ser escritas e foram registradas as principais leis romanas em 12 pranchas de bronze. Tivemos também a lei Canolea, que tinha permissão do casamento agora entre patrícios e plebeus. Também a lei Licínia, que proibia a escravização de plebeus por dívidas e dava direito aos plebeus de ocuparem terras públicas das regiões conquistadas. E também a eleição de magistrados plebeus. Em 336, nós tivemos então, antes de Cristo, nós tivemos então a eleição do primeiro cônsul plebeu. A ampliação dos direitos de cidadania fez com que, no final do período republicano, muitos plebeus chegassem a ocupar cargos políticos importantes, inclusive no Senado. Entretanto, os plebeus pobres, mesmo podendo votar, continuavam excluídos socialmente, assim como os escravizados. Em razão disso, surgiram outros conflitos sociais, não entre plebeus e patrícios, mas entre ricos e pobres. No final do século II a.C., esses conflitos acirraram e dois irmãos, Tibério e Caio Graco, que, em tempos diferentes, foram eleitos tribunos da plebe, destacaram-se na defesa dos plebeus pobres, propondo então a reformulação do uso da terra no território romano, a limitação do tamanho das propriedades e a sua redistribuição entre camponeses e soldados. Entretanto, apesar de conseguirem aprovar algumas medidas para melhorar o acesso à terra pelos plebeus, Tibério acabou sendo assassinado quando tentava sua reeleição em 133 a.C. E alguns anos depois, Caio foi morto também em algumas circunstâncias até hoje misteriosas. Durante a fase republicana, além das disputas internas envolvendo patrícios e plebeus, os romanos também se envolveram em conflitos com os povos vizinhos. Com o tempo, acabaram dominando toda a região em seu entorno e deram início a um processo de expansão que resultou na formação de um grande império. Desde a fundação da cidade, os romanos entraram em conflito com os povos das cidades vizinhas e, em razão disso, estavam sempre preparados para a guerra. Quando a guerra era declarada, os homens plebeus livres deviam deixar suas propriedades ou seus serviços e se apresentarem para a batalha, onde seriam comandados por um general patrício. A partir da implantação da República, as guerras se tornaram constantes. Após vencerem as populações vizinhas e consolidar sua posição na região central da Itália, os romanos iniciaram uma ofensiva contra os povos mais ao norte, onde ficavam as cidades etruscas. Depois se dirigiram para a região sul, onde depararam com a forte resistência das cidades de origem grega e em 2 séculos passaram então a dominar toda a região. Para fortalecer o controle, os romanos tornaram o latim a língua oficial, estabeleceram um sistema único de moeda na Península Italiana e estimularam os casamentos entre romanos e não romanos, além de obrigar todos a se submeter às leis romanas. Foram criadas colônias em diversas regiões para onde enviavam antigos combatentes que recebiam lotes de terra para cultivar e foram feitas várias estradas para facilitar o comércio e o deslocamento das tropas. Ao dominar grande parte da Itália, ainda no século III a.C., os romanos depararam com uma das maiores forças econômicas e militares da época, que era a cidade de Cartago. Essa cidade no norte da África foi fundada pelos fenícios, controlava boa parte da ilha da Sicília, que é o sul da Itália, tinha colônias no sul da atual Espanha e dominava grande parte do comércio no mar Mediterrâneo. Como os romanos se tornaram uma ameaça para os cartagineses, chamados pelos romanos de púnicos, logo os conflitos se iniciaram e tiveram uma longa duração.
Foram três grandes guerras envolvendo romanos e cartagineses, denominadas na história como Guerras Púnicas, cujo motivo inicial foi o envolvimento das duas cidades em um conflito interno na cidade de Messina, na Sicília. Posteriormente, o motivo passou, é claro, a ser a disputa pelo controle do mar Mediterrâneo. Apesar dos reveses, Roma venceu todas as três guerras e, ao final, Cartago foi destruída, consolidando assim o poder do Império Romano, ainda a República, na região do mar Mediterrâneo. A vitória final sobre Cartago deu mais ânimo aos romanos, que passaram a viver da guerra e continuaram a sua expansão. As conquistas se tornaram mais intensas até o final da República, quando se destacaram grandes comandantes do exército, como Mário, Sila, Crasso, Pompeu e Júlio César. Com esses generais, os domínios romanos atingiram o Egito, a Ásia Menor, a Síria, a Palestina, toda a Península Balcânica e a região da Gália, que é a atual França. Posteriormente, as conquistas se ampliaram até atingir em 117 d.C. a extensão máxima, que vai ser a do Império Romano.